Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Jeú foi levantado por Deus para tirar a paz dos que estavam longe de Deus. Esta foi a missão que Deus lhe entregou. Interessante, nós cremos na soberania de Deus, que como alguém que controla o tabuleiro de xadrez, usa as pessoas dentro das suas particularidades, sem ferir o livre-arbítrio da pessoa. Deus não usa ninguém como robô. Deus usou Jeú porque a natureza dele era assim. Deus usou Jeú para matar, porque ele gostava de matar. Deus usa bandidos nos morros para despertar muito crente lá. E o crente sabe que se andar fora do trilho, lá no morro tem bandido que sabe do caminho dele. E os crentes nas comunidades aí dominadas pelo tráfico sabem disso, que estão sendo vigiados. A Bíblia nos diz que há ao nosso redor uma nuvem de testemunhas e nós sabemos que a nossa vida é vigiada. Quando estamos no Senhor, nós estamos sendo vigiados. Quando estamos no Senhor, damos um passo fora, alguém está vendo. E então a existência desse sistema aí no tráfico que controla, domina, influencia muitas comunidades, tem sido uma bênção para os crentes. E isto Deus usa. Não quer dizer que Deus aprove nem que vai salvar aqueles do tráfico que usam o nome de Deus. Não, eles estão sendo usados na característica deles. Quando eles apelam para Deus, em geral eles mesmo não oram, mas eles pedem aos crentes que orem por eles e de alguma forma Deus os abençoa. Isso tem sido algo muito interessante. Deus usa, mas não quer dizer que Deus aprove o que eles fazem, nem que eles vão ser salvos. Mas governantes também. Deus usou governos comunistas para que o evangelho fosse sacudido na União Soviética e depois na China. A China se tornou o maior país cristão do mundo. A quantidade de cristãos era muito grande, porque o comunismo, quando perseguia, fez os cristãos se multiplicarem, e eram cristãos mais verdadeiros, porque eram gerados debaixo da perseguição, e a fé sincera e verdadeira dos cristãos chineses fazia com que eles enfrentassem as dificuldades, os perigos de vida, porque eles estavam seguros da sua fé. É muito diferente do evangelho no Brasil, quando pessoas vão para a igreja por conveniência, porque lhes interessa para melhorar de vida, não que eles queiram mudar de vida, mas eles querem que Deus abençoe a sua vida, mesmo errada. E uma coisa muito interessante, muitas vezes Deus abençoa assim, apesar de eles estarem errados, para que a palavra se cumpra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não a salvação eterna, mas quem apelar para o Senhor, Deus vai atender. É interessante esse aspecto aí da natureza de Deus. Ele é Deus sobre todos, não só sobre os cristãos. Deus é Deus sobre todos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que clamar a Deus, de alguma forma, ele vai atender.
Deus usou o faraó, Deus não induziu o faraó ao erro, mas as circunstâncias ficaram tão claras para o faraó e Deus sabia o que o faraó faria, porque a natureza, a índole dele era para fazer aquilo. Agora eu quero falar do Jeú. Era um capitão de tropas numa época muito difícil. Israel estava, na época do rei Acabe, o país foi muito castigado e estava diminuído. Havia uma falta de autoridade muito grande, cada um fazia o que bem entendia. E o país se meteu numa guerra contra os sírios. E aquela guerra, lembra lá do rei Josafá, que foi enganado para ir àquela guerra contra os sírios em Ramote de Gileade, e por causa daquela guerra quase que ele perdeu a vida, levou um susto, foi preservado por Deus, por misericórdia, para que ele continuasse a reinar mais corretamente. Pois é, o rei Acabe nunca desistiu daquela guerra e os seus descendentes também queriam retomar a Ramote Gileade. Na época, então, do rei Jorão, filho do Acabe, o Jeú era um dos capitães de tropas e estava lá para fazer guerra, matar. O que ele gostava era de matar pessoas e estava lá comandando um grupo de soldados junto com outros capitães de tropas também. E o rei foi ferido e voltou. Quando o rei foi ferido e voltou, Deus mandou um profeta. Na verdade, Deus mandou Elias passou a bola para o Eliseu passou a responsabilidade para um discípulo, e quem executou aquela unção foi um discípulo de profeta, que levou o azeite e derramou na cabeça do Jeú e disse: Deus está te escolhendo para uma missão. O Jeú bateu palma, é isso que eu sempre quis na vida. Deus me ajudar a matar, aí que eu vou matar. Só que ele estava lutando contra os sírios. Agora, Deus disse que ele seria rei de Israel, ele nem esperou segunda ordem, nem nenhuma oportunidade. Ele iria criar a oportunidade. Quem sabe faz a hora. E ele entendeu isto e foi lá fazer o que ele queria. Se eu vou ser rei, é para já. Os capitães colegas dele, vocês concordam? Ah, sim, vamos todos juntos lá. Então, ao invés de continuar lutando contra os sírios, ele voltou para matar o rei. Quando ele voltou, subiu seu carro e foi a Jezreel, que o Jorão estava doente de cama ali, e aconteceu uma coisa interessante. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. O Acasias era filho do Jeorão, que era filho do Josafá. E o Acasias, então, desceu para ver o rei Jorão, porque eram parentes, primos, eram parentes. E o atalaia que estava na torre viu a tropa de Jeú que vinha e disse: "Ô rei, eu estou vendo uma tropa. Tem um líder que guia e dirige muito violentamente." Eles pensaram, deve ser o Jeú. Então o rei mandou o mensageiro perguntar: "Ô Jeú, que boas notícias você traz? Existe paz?" O Jeú não respondeu para o mensageiro. Mandou outro, ele não respondeu, aí o próprio rei foi. Quando o rei chegou: "Ô Jeú, e aí, boas notícias de lá? Tem paz?" O Jeú respondeu: "Que paz enquanto perdurarem as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias." Pois é. E aí o Jorão entendeu que era uma traição, voltou às rédeas do seu carro e tentou fugir do Acasias. Tentou fugir do Jeú e disse ao Acasias: "Ô Acasias, estamos sendo traídos, vamos embora." Mas o Jeú foi mais rápido, pegou a flecha e matou os dois. Matou primeiro o rei Jorão, filho do Acabe, e depois ele matou o Acasias, neto do Josafá.
E aí começou a época de matança. Matou toda a descendência, matou a Jezabel, matou a descendência do Acabe, matou os adoradores de Baal. Ele gostava de matar. E Deus levantou o Jeú para matar. Não quer dizer que o Jeú foi profeta, que foi aprovado por Deus, nem que vai ser salvo na eternidade. Eu acho que até pelo contrário. Mas o Jeú foi usado por Deus na característica dele. Deus usa pessoas em suas características. Deus usa um bandido para nos assaltar. A gente fica indignado, chateado e reclama: Senhor, por que eu sou teu servo, busco o Senhor e o Senhor me deixou à mercê de um bandido? Deus usou aquele assalto para aperfeiçoar a minha vida espiritual, para me trazer alguma lição e me transmitir alguma mensagem. Deus usou um bandido que assalta todo mundo e que para me assaltar era apenas mais um. Deus usa todos os que Ele quer aqui na terra. Deus é soberano, isso que quer dizer a soberania de Deus. Não que Deus fira o livre-arbítrio das pessoas e use as pessoas como robôs, como fantoches, pessoas controladas. Não é assim. Deus não obriga as pessoas a fazerem nada, mas Deus usa as pessoas nas suas características. Então Deus é Deus, soberano, e usou o Jeú. Agora eu quero focalizar esse aspecto, o que o Jeú falou. Paz, enquanto a causa do mal está ativa, como podemos ter de Deus paz em uma nação onde a corrupção é generalizada, prolifera, domina, o erro, a imoralidade? As autoridades se levantam contra Deus. O Salmo número 2 se cumpre. Senhor, porque os governantes estão se levantando contra ti? Senhor, o servo de Deus clama. Nós nos sentimos indignados nesse Brasil com as injustiças cometidas e reclamamos e choramos e oramos a Deus. Senhor, até quando o Senhor não vai ter misericórdia dessa nação? Aí o que Deus faz? Levanta um Jeú. Jeú foi um governante que gostava de matar. Deus levantou um Jeú para fazer violência. Agora, por quê? Porque havia muita gente vivendo no pecado, longe de Deus, e o Senhor queria que eles morressem. A Bíblia é um livro que fala muito de mortes. Deus queria matar os filhos do sacerdote Eli, o Ofni e Finéias, porque eles pecavam e faziam o povo pecar. Deus quis matar muitos e usou a instrumentalidade humana para que isso acontecesse. Interessante. Deus usou a instrumentalidade humana para executar os seus desígnios. Deus queria matar o Ofni e Finéias enquanto esperava o Samuel crescer. Deus esperou algum tempo e permitiu, dirigiu os filisteus para que viessem e matassem o Ofni e Finéias. Deus usou o Jeú para matar toda a família do Acabe, que era adoradora de Baal. Deus usa no tempo presente pessoas para tirarem a paz de uma cidade, bandidos, assaltantes, governantes corruptos, governantes violentos. O Brasil vai experimentar muita coisa da vontade de Deus. Em resumo, Deus faz alguns juízos, não todos. Os juízos individuais vão ser feitos no juízo final. Mas aqui na terra, Deus faz juízo contra um partido político, contra uma empresa, contra um grupo de música, um conjunto, uma banda de música. Deus faz juízo contra um grande empresário. Deus faz juízos contra pessoas que se levantam contra ele. E o Brasil tem gente que está se arrogando contra Deus. E Deus vai fazer juízo. Deus levanta Jeú para fazer a matança. Não pode haver paz enquanto perduram as prostituições. Mas alguém dirá, o cristão não é pela paz?
Depende. A paz é consequência, a paz verdadeira é consequência da justificação quando há pregação do Evangelho. Mas a paz na nação não necessariamente é o que Deus quer. Quando o pecado domina, quando o erro domina, Deus levanta a pessoa para tirar aquela paz. A guerra vai ser necessária para sacudir as pessoas. Rússia e Ucrânia, Deus está suscitando a guerra usando os instintos naturais dos governantes, de ambos os governantes, para despertar o seu povo na Rússia e na Ucrânia para se voltar para ele. O povo de Deus estava acomodado, alienado, descansado no mundo, longe de Deus, e paz para sacramentar o erro, não. Deus não quer paz para proteger o erro, para encobrir o erro. Deus faz a guerra acontecer usando as pessoas que já têm esse instinto para sacudirem aqueles que estão acomodados para se voltarem para Ele. Então a palavra que eu queria deixar é essa: Deus levanta Jeús para tirar a paz daqueles que estão longe de Deus, inclusive cristãos, quando estão acomodados e longe de Deus.